Então, falei que a gente ia ver outras operações, mas não, a gente ainda tem que ver mais um detalhe de inclusão, que é o uso da área de extensão. Vamos pensar rapidamente aqui. Se cada registro que eu for incluir, eu tenho que tirar o que está na frente, pôr no arquivo temporário, aí eu ponho o meu novo registro e trago a turma de volta, eu vou ter sempre um esforço extra, eu vou sobrecarregar ali as operações em disco. O ideal seria que eu não precisasse fazer isso, pelo menos com essa frequência toda, né? Ou seja, a cada novo registro eu tenho que jogar todo mundo para o arquivo temporário, faço a inclusão, trago todo mundo de volta do arquivo temporário. E a gente tem uma saída legal para isso, que é a chamada de área de extensão. É um lugar onde eu coloco quem chegou depois. Mais tarde eu dou atenção a eles. Não sei se você já passou por isso no colégio, sabe? Assim, a turma toda chega às 7 horas da manhã, todo mundo vai para a sala, tudo mais. Aí chega um cara às 7h15. Ele não entra na sala não, cara. Ele fica ali esperando até a hora de dar a mudança de horário e aí ele entra. Então, aquela turminha de aluno que chegou atrasada, que está parada ali na sala de aula, eles estão onde? Na área de extensão. E na hora que bater o sinal, entra todo mundo para a sala. É o que a gente chama de reorganização. Aqui vai ser alguma coisa parecida. Coloco todos os meus registros em ordem. Chegou alguém atrasado? Lá fora, na área de extensão. E aí, na hora que eu der uma reorganização no meu arquivo, aí eu trago todo mundo, ponho todo mundo na fila de novo. Ok? Então, é uma ideia relativamente simples, só que na hora que eu faço a busca por um registro, eu tenho que procurar quem está na área de extensão também, certo? Então, essa massa de dados principal fica numa área chamada principal. E a minha área de extensão lá também está dentro do meu conjunto de registros entre os quais eu vou procurar, só que aqui eu tenho uma organização sequencial na área principal. Lá na área de extensão, eu vou fazer lista encadeada. Então, a gente vai combinar um pouquinho de acesso de sequencial com lista encadeada. E, de vez em quando, uma vez por mês, ou quando a área de extensão estiver cheia, ou qualquer outra razão, aí eu trago todo mundo e reorganizo o meu arquivo. Então, isso pode ser feito periodicamente ou a partir de uma justificativa qualquer, né, de um fato qualquer. Muito bem, então aqui eu tenho a minha área principal, estou reservando 100 endereços para os meus clientes. Pode ser pequeno, então 100 mil, 1 milhão, sei lá, mas eu reservo uma área para os registros principais, que vão sendo inseridos em ordem. A partir de um determinado ponto, que aqui eu estou colocando o endereço 100, eu coloco a turma que chegou atrasada. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá meus registros bacanas, aqui ordenados por nome. Ana Maria, Carlos, Joana e Silvio. Aí chega o Rafael. E o Rafael deveria entrar aqui, ó. Só que o que acontece? Para o Rafael entrar ali, eu tenho que pegar o Silvio e toda a turminha dele e jogar lá no arquivo temporário. E depois eu ponho o Rafael e eu trago todo mundo de volta. E aí chega o próximo, Pedro, pego todo mundo e põe no arquivo temporário. E aí depois põe o Pedro e trago todo mundo de volta. Eu quero evitar esse tanto de cópia. Então, o que eu faço? Ao invés de inserir o Rafael aqui, eu vou inseri-lo no primeiro lugar da minha área de extensão e vou criar um link do registro da Joana, né? Aqui eu teria o número 100 para essa posição. Então, na hora que eu procurar o Rafael, eu tenho Ana, Carlos, Joana, opa, próximo, 100, né? 100, olha o meu número por enquanto, que eu escrevi na mão. 100, aí eu vou lá, Rafael, e volto, pego o Silvio. Porque aí depois chegou a quem? Vem lá, Pedro Cardoso. Esse cara, ele também tem que entrar aqui antes do Silvio e teria que jogar todo mundo para frente. Mas não, eu vou inseri-lo no fim da área de extensão. Quem que vinha depois do Joana? Era o Rafael. Só que o Pedro tem que entrar antes do Rafael. Então, eu atualizo aqui, eu faço Joana apontar para Pedro e Pedro aponta para Rafael. E quando ele encontra -1, quer dizer fim da lista. Então, ele retoma a área principal para a busca. Basicamente, uma busca numa área de extensão assim seria Ana Maria. Tem alguém depois dela? Não. Carlos Chagas. Tem alguém depois dele? Não. Joana Torres. Tem alguém depois dela? Sim, 101. Então, depois da Joana vem Pedro Cardoso. Aí eu vou para o 100. Rafael Oliveira. Acabou. Volto para a área principal. Silvio Costa. Alguém depois dele? Não. E vou percorrendo sequencialmente. Então, eu consigo fazer buscas sequenciais numa boa, tanto na área principal quanto na área de extensão, e em algum momento, seja periodicamente, seja na hora que
eu estourar a área principal, na hora que eu ocupar minha área de extensão tiver metade do tamanho da área principal, tem alguns critérios que a gente pode trabalhar em cima deles. Aí eu reorganizo o arquivo, eu ponho todo mundo em ordem. E aí eu consigo um pouquinho menos de eficiência no acesso sequencial, mas eu consigo muita eficiência nas inclusões, alterações, exclusões e por aí vai. Só tem que tomar um cuidado com um fato bem importante. E se dois usuários estiverem fazendo acesso ao mesmo tempo a um registro, né? Isso é o que eu chamo de acesso concorrente. Se um cara está tentando incluir daqui, ele pega o código lá, o próximo código é 4. O outro, no outro computador, no outro lugar, também tenta inserir também código 4. Na hora que os dois efetivarem as inclusões, eles vão gerar o mesmo código de registro. Eu vou ter dois registros com o mesmo código e fura toda a lógica dos meus identificadores. Então, se eu for trabalhar com acesso concorrente, se eu estiver colocando meu servidor na web, se tiver muita gente trabalhando ali com os meus dados, eu tenho que bloquear algumas determinadas operações. Bom, felizmente isso está fora do nosso escopo, você vai aprender isso com professores de aplicações distribuídas. Mas é importante não perder isso de vista. E agora sim, a gente vai no próximo vídeo ver alteração, exclusão, consulta, então fica aí que a gente já volta, ok?